Fala galera, hoje franguinho na lata de cerveja. Ai, que esse cheiro tá demais. Se liga aí no vídeo. Mais uma receitinha para fazer dentro de casa no forno, sem mistério. Pessoal que não tem churrasqueira não reclamar comigo. Mas antes da gente pular na receita, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, beleza? Então vamos colar aqui e dar uma começada na nossa receita. Frango na lata de cerveja. Então tem dois ingredientes que eu imagino que vocês já devem saber que são imprescindíveis agora, né? Um frango e uma lata de cerveja. Como é que a gente vai começar? Primeiro a gente vai pegar aqui, ó, limãozinho. Eu vou abrir esse limãozinho. Deixei bonito para vocês porque sem espaço. A gente vou posicionar aqui. A gente vai abrir o limãozinho sem furar o dedo, que eu sou campeão. E aí a gente vai pegar esse limão e vai espremer nisso aqui. Isso daqui é como se fosse um rub, vai estar na descrição, mas a mesma base do rub, tá bom? Chegou na temperatura para aquecer o forno. Mas é a mesma base do porco. Então, vocês vão ver aí o card, vai estar na descrição também. Então eu vou pegar isso e vou espremer aqui o suco de um limão, tá? Então fiz o primeiro, vou colocar o segundo. Na lata de cerveja. Então, primeiro ingrediente a gente já cumpriu. Falta qual? O segundo. Qual cerveja? De verdade, não importa muito. Mas é aquela que nem no meu primeiro vídeo pré-histórico da asinha. Se eu não bebo, eu não cozinho. Tem que ser alguma coisa que eu beberia. Então, como é uma carne branca e tal, já bati o fone lá com meu amigo do Viagem na Breja. Segue ele aí, tá aí o link. Ele disse, não, para frango tem que ser uma cervejinha mais light. Então a gente pegou uma lager aqui da região. Você não vai precisar da lata inteira. O líquido inteiro não vai dar, vocês vão entender por que daqui a pouco. Então, antes de começar, você precisa esvaziar a garrafa, né? Vamos jogar fora, né, Camaragão? Não. Vocês acharam mesmo, né? Vocês podiam aproveitar enquanto a gente tá esvaziando um pouquinho na lata pra curtir e compartilhar, né? O que vocês acham? Eu acho uma boa ideia. Agora... Eu gosto de usar latão, tá, gente? Porque eu acho que equilibra melhor o frango. Vocês vão ver a maldade que a gente vai fazer com ele. Mas essa parte aqui, uma vez eu abri a lata, eu cheguei até a separar, mas eu lembrei que não deu muito certo não, que ela fecha. Por que a gente não precisa do líquido inteiro? O que eu vou fazer? Lembra que de propósito eu deixei sobrar um pouquinho do tempero? Essa é a hora aqui, ó. A gente faz aqui um bolinho. E aí eu recomendo estar dentro da assadeira, porque a espuma vai subir, tem limão e sal. Quem já tomou uma cerveja ela americana aí sabe que espuma pra caramba quando o sal bate na cerveja. Gastar aqui, né? Não vamos ficar sem restinho. E aí vem a parte gran finale. Então tenta centralizar o máximo que você puder o frango e a gente vai encaixar a lata aqui na cavidade dele. Aí vem o momento porque que eu gosto do latão, porque eu acho que ele se equilibra melhor. Eu tive uma falha técnica, tá, gente? Que eu não deixei descongelar o tempo certo, o frango. Mas dá nada não. Então, ó, pegar o restinho de rub e colocar aqui. A próxima dica é, para não perder as pontinhas das asinhas, para ela não ficar queimada, a gente vai pegar aqui, ó. Quer chegar perto no detalhe, câmera girl? Vou pegar e a gente bota ele para colocar a mão na cabeça. Assim. Péssima referência musical. Então, ó, o franguinho tá sentadinho na lata, certo? E pronto. O que isso vai fazer? Os vapores da cerveja, quando eles forem evaporando lá dentro, vão manter a carne úmida de dentro para fora. E como eu joguei tempero na cerveja também, vai vir com um pouquinho mais de sabor.
Aí vem agora a parte da maldade. Vocês já devem ter ido em alguma padaria, algum lugar que tem umas batatinhas, né? Então a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente dá uma azeitada boa em tudo. Você também vai, você tá aí sentadinho. E para as batatas eu separei aqui uma pitadinha de sal. Não precisa ser muito, tenta mirar aí para acertar o máximo que der. E alecrim, né? Que é alecrim na batata. Vocês lembram lá da batata ogra? Vai aparecer aí o card. Alecrim na batata é vida. Só faltou um bacon aqui. Quem sabe numa próxima tentativa, né? Então, ó, tá pronta pra guerra. Forno pré-aquecido. Eu botei 375 Fahrenheit, isso se equivale a 200 graus Celsius. E a gente vai mandar ela lá entre 2 horas e meia. Talvez eu precise um pouquinho mais porque eu vacilei e ela não descongelou por completo. Então talvez eu tenha que deixar um pouco mais. Mas eu acredito que entre 2 horas e meia chegue no ponto. E aí a gente aparece aqui de novo para mostrar o segundo passo. Então deixa... Hoje eu vou acertar, viu, o lado da assadeira. A gente vem com cuidado para o bichinho não tombar. Tá quente já. E aí, ó. Tchau, franguinho. A gente se vê daqui a 2 horas. Fala, galerinha. 2 horas e 20 mais ou menos, como eu calculei. Como ela entrou um pouco mais geladinha, eu precisei. Então agora eu vou tirar pra gente ver o que deu. Vocês vão notar que as batatinhas caíram tudo para um lado só. É porque eu fiquei de olho qual lado que os sucos estavam se acumulando. E olha quem tombou. É assim mesmo. Eu vou ajeitar ela. Eu não vou refazer não. Eu sou assim, velho. Sou cachorro louco. Meus vídeos é no primeiro take. Se deu errado, deu errado. Então eu vou levantar ela aqui, ó. Nossa, tá linda. Então, ó. Ela vai ficar aqui. Se não cair mais. Ela tá querendo cair. Vou empurrar ela pra lá. Seguinte, aqui eu só tenho 2 mensagens. Uma, as batatas foram tudo pro lado, que é onde eu notei que é onde os sucos estavam acumulando. Então eu joguei pra lá pra dar aquela maldade na batata. 2, tem uma coisa que muita gente erra no frango, que é a questão dele ficar seco. Por que ele fica seco? Temperatura indicada da interna. E eu não cozinho com termômetro, tá? Mas a temperatura indicada interna do frango é de 74 graus Celsius, mais ou menos, 165 Fahrenheit. Só que existe uma coisa que muita gente ignora, muita gente ignora, que se chama cozimento residual. Eu vou tirar agora, eu vou deixar ele descansando 10, 20 minutos. Olha a fumacinha da cerveja saindo lá. Então você tem dúvida que ele vai continuar cozinhando aqui fora? Então eu vou deixar ele 10, 15, 20 minutinhos, porque ele vai continuar cozinhando e aí ele chega na temperatura ideal. Por que muita gente seca? Tira já na temperatura, o pessoal do cozimento com termômetro, tira na temperatura que é ideal e ele continua cozinhando depois que sai. Então a gente vai deixar de chegar no ponto e a gente vai comer aqui um franguinho com batata assim que estiver pronto. A única coisa que eu vou fazer, eu vou tirar as batatas daqui e vou colocar num potinho à parte. Então, quando a gente voltar, já vai ser para preparar o nosso prato. Enquanto eu faço tudo isso, sabe o que dá para vocês fazerem? Inscrever, curtir e compartilhar. Vou aqui pegar um pratinho e já volto pra gente comer, já vai estar descansado. Então, tudo que sobe desce, tudo que entra sai. É hora da gente remover a lata. Então o que eu vou fazer? Eu vou virar a minha amiga aqui. Tá desmanchando, gente. Vou tombar e vou puxar a lata. A lata ainda tem uma boa quantidade de cerveja temperada. Lembra que caiu caldo de galinha aí dentro, então eu não jogava fora não. Todo esse caldo que for eu guardava para fazer uma sopa, aquela sopa especial. Mas, olha, será que ficou suculento? Vou aqui, ó, colocar na minha tábua maior, tá? Deixa eu organizar aqui e a gente volta com ela no ponto central. Segura aí.
Eu que não sou besta nem nada, guardei aqui um caldinho que vai servir para fazer a minha canja e algumas outras coisas. Desculpem o Tupperware, mas aqui é vida real, gente. Inclusive eu vou deixar ele aberto que eu tive uma ideia maligna. Se liga aqui, ó, nosso franguinho descansou, deixou, ó, sair um pouquinho mais de líquido. E aí assim, eu sou um fã de coxa. Camera Girl adora sobrecoxa, mas vamos todos concordar que o pedaço mais sem graça, meus amigos, é esse aqui que eu tô virando para vocês, o amigo é o peito. Então se o peito sair suculento, ela passou no teste. Deixa eu melhorar aqui o ângulo para a Camera Girl. Olha que tá soltando o osso tudo. Então vamos tirar um pedacinho de peito. Faquinha daquele jeito. Eu quero que vocês notem aqui a suculência do menino. Me fala aí se ficou suculento ou não, hein? Então eu vou colocar aqui, ó, um peitinho com pele, porque sou filho de Deus também. E aí, ó, isso aqui são as nossas batatinhas que ficaram ali assando na gordura do frango. Vou falar pra vocês que a cada meia hora, 45 minutos, eu dava um fiozão de azeite nelas para elas não secarem muito. Então, não foi só a gordura, eu dei uma roubada, mas é a vida. Vocês já ouviram falar em batata ao murro? É o que vai acompanhar nosso frango. Então, ó, um murro muito potente não, mas é o que tem pra hoje. E aí, ó, a minha ideia maligna surgiu. Eu vou colocar um pouquinho do caldo de cerveja e tudo. Você também. E a maldade master, isso aqui é um pouquinho de queijo asiago ralado. Pode ser parmesão, o que você tiver aí. Tá de volta aqui. Agora, ferramentas. Limpadinha no palato. E vamos provar, né? Se esse peito passar no teste, imagina como é que não vai estar aquela coxa. Então, olha, esse lado tá mais bonito, hein, Camila? Vou puxar aqui uma facadinha. Tudo de uma vez, uma batatinha, um franguinho. Até já. Imagina isso na churrasqueira, gente. Eu vou ter que refazer esse vídeo na churrasqueira, não é possível. Nossa senhora. Vou pegar aqui pra Camera Girl. Quer pelinha? Um pouquinho assim. Faz, no fim de semana não faz mal, não. Mais um take pra vocês, mas esse é de Camera Girl. Gente, fácil, rápido, não tão rápido, 2 horinhas, mas que isso. Então, ó, me despeço com o nosso famoso brinde. Então, tchim tchim.